Olá, pessoal. Já me ouvem? Boa noite. Já vi que tem uma turminha aqui já, né? Vamos. Deixa eu ficar aqui também online no meu celular. E aí? Boa noite. Quem vos fala aqui é Renata. Vamos para mais uma palestra hoje aqui, mais um bate-papo da Casa do Caminho, turma. Que gostoso. Estava ansiosa para que chegasse esse momento aqui, esse encontro com vocês, que a gente mata um pouquinho da saudade, né? Coisa boa demais. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar. Estamos aí. Vamos ver a turma que já chegou para falar boa noite, para começarmos aqui a nossa palestra. Vamos lá. Manuel, meu amigo, boa noite. Ô, coisa boa. Deise, minha amiga, boa noite. Ângela, boa noite. Seja bem-vinda, Ângela. Está sempre aqui com a gente. Angelina, boa noite, Angelina. Gustavo, meu amigo, boa noite. Jana Costa, boa noite. Ângela, boa noite. Regina, boa noite. Boa noite, professor Breno. Airan, boa noite, minha amiga e aluna. Boa noite, dona Terezinha, que saudade. Boa noite, Sueli Lozano, Elza Araújo, Zuani, Fabiana, boa noite, sejam todas bem-vindas. Paim, minha flor, boa noite. Rosana Domingues, boa noite. Lilian, boa noite. A Lilian, boa noite para a turma toda dela lá, da família que eu sei que está junto vendo a gente. Boa noite, Deilda, minha amiga, que saudade de você. Boa noite, Salete. Oi, Lili, boa noite, um beijo. Que gostoso, né? Juntando a turma aqui, coisa boa. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer um trabalho aqui um pouquinho mais diferentinho, né? A gente vai tentando aí inovar, né? Nossa forma de estudar um pouquinho. Pessoal, enquanto não dá o horário aí da gente começar o nosso bate-papo, da gente falar do nosso livro aí, o que a gente vai lembrar sempre? De pegarmos a nossa água para fluidificarmos, né? Lá no momento das vibrações. A minha já está aqui comigo, preparadinha. Sim, agora que acho que foi a Melissa que falou: ai, as suas garrafinhas, eu sou apaixonada por essas moringuinhas, ó, que vem com um copinho, ó. Ai, coisa boa. Vamos separar também, quem quiser acompanhar a leitura, o nosso livrinho Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos estudar o capítulo 38, Pregações. Enquanto isso, não dá o horário, eu gostaria de agradecer todo mundo que tem ajudado a gente, comprado lá no nosso bazar, tem feito doação em din-din lá na nossa conta, que está aqui no Face também, se alguém quiser ajudar. O pessoal que está comprando a rifa do quadro do seu Osmar, que é lindíssimo, tá? São 150 números, é uma rifa online. Também o link para comprar a rifa está aqui na página do Face da Casa do Caminho. Já vendemos metade, são 150 números, mais de 70 números já foram vendidos, então já estamos aí na nossa metade, tá? Nós vamos vender, a rifa vai ser vendida até o dia 1º de agosto, então temos aí mais ou menos um mês, 40 dias para encerrar a rifa. Então, a gente pede aí para o pessoal divulgar o link, mostrar para os familiares, e vocês ajudam a gente ainda, concorrem ao livro, ao
quadro, perdão, de nada mais, nada menos do que o grande pintor e professor Seu Osmar. Professor Osmar, gente, ele é demais, ele é muito bom. Todas as pinturas dele são maravilhosas e essa não menos, é maravilhosa também. Também temos aí, depois quem quiser ver mais pinturas do Senhor Osmar, ele está aí no Facebook, o Senhor Osmar Lima, muito lindas as obras dele e ele nos presenteou, né? Fez essa contribuição desse quadro aí para que a gente revertesse aí para nossa casa, tá bom? Porque nossa casa está fechada, mas nós continuamos aí tendo as despesas, né? Aluguel, imposto, alguma manutenção aí que a gente está fazendo na casa durante esse período de pandemia, né? Ainda não sabemos a nossa volta, estamos aguardando as determinações do governo, estamos aguardando o momento oportuno e seguro para a gente poder estar junto de novo, né, pessoal? Já saiu aí uma prévia aí lá na Federação Espírita de que eles vão ficar fechados até 31 de agosto, mas a gente não sabe se volta antes ou não. A gente vai aguardar as determinações aí do governo e a gente sentir aí também a liberação da espiritualidade, né, que sempre nos apoia, para a gente ver se a gente volta, que dia que a gente volta. Enquanto isso, né, não ficaremos parados. Vamos aqui fazendo o que a gente pode, estudando online aqui toda semana, né? 3 dias na semana. Muito bom a gente ter conseguido implantar esse trabalho. E durante esse estudo a gente também receber o passe espiritual, não é verdade? Porque os espíritos não têm barreira, não tem fronteira, eles estão sempre com a gente. E através da nossa fé nós vamos receber o nosso tratamento, com certeza. E é isso aí, pessoal. Bom, já falei, agradeci, já lembrei da rifa, lembro também que o nosso bazar está aberto de segunda a sábado, das 10 às 15 horas, e a gente atende por agendamento aqui através do Facebook, tá bom? O que mais? Também, esses dias desse horário, se alguém tiver doação de utensílios domésticos, roupa, sapato, enfim, tudo que vocês não tiver mais utilidade para vocês, mas que esteja em condições da gente estar podendo ajudar o próximo, a gente aceita lá como doação, tá? Nossa casa, além do bazar, né, do brechózinho que a gente tem lá, que é muito legal, nós também temos o trabalho aí com as cestas básicas, então a gente tem assistido aí por volta de 17 famílias, então quem também quiser contribuir para a cesta básica é muito bem-vindo, tá bom? Quem quiser levar lá na casa, nesses horarinhos aí que a gente falou, né? Das 10 às 15, de segunda a sábado. Só bater lá no portão que a gente abre para pegar a doação. Agora, se quiser dar uma olhadinha no bazar, aí tem que ver direitinho o horário, porque a gente não está com aglomeração de pessoas, né? Para a gente poder se proteger. O atendimento no bazar também. Usa o álcool em gel antes de entrar, tem que estar de máscara bonitinho, tá bom? Tem muita novidade lá no nosso bazar que chegou, graças a Deus, e as doações do pessoal que nos ajuda. Legal? Vamos ver quem mais entrou aqui para a gente começar. Vamos lá, entrou aqui Marilene, minha amiguinha, a Irã, falei, Maria José, a Carla Silva, Patrícia está sempre aqui com a gente, meu amigo Alessandro. Um beijo para a Daiane, que está lá com a Lili também assistindo. Tia Rô, minha linda, boa noite. Elza disse que eu estou muito longe, vou chegar mais pertinho um pouquinho, Elza. Estherzinha, boa noite. Décio, está sempre aqui com a gente, bem-vindo. Denise Loureiro também, Ivonete, Salete. E é isso aí, acho que dei oizinho por enquanto aqui para todo mundo. Que legal. Vamos começar o nosso estudo? Então, deu o horário? Vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento. E assim vamos acalmando o nosso coração, acalmando o nosso pensamento. E vamos agradecendo a Deus Criador
por ter criado esse planeta, que é a nossa atual morada. Obrigado, Deus, por ter colocado no planeta tudo aquilo que necessitamos. O ar que respiramos, a água, os animais, todas as plantas, né? A fauna e a flora, todos os alimentos. Agradecemos a Ti, Criador, por tudo isso. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados, que sabemos que é uma oportunidade preciosa. Então vamos agradecendo por ela. Vamos agradecendo a Jesus por ter estado aqui no nosso planeta, do nosso lado, por caminhar junto conosco, por deixar essas lições tão valiosas que estão nos ajudando a caminharmos rumo ao Mestre, rumo ao mundo melhor. Obrigada, Jesus. Vamos também agradecer por tudo que temos, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelo nosso alimento, pelas oportunidades que temos de errar, de acertar, de aprender, de evoluir. Obrigado. Vamos agradecer nos nossos mentores em particular. Obrigado, meu mentor, por toda a paciência que você tem comigo, de não desistir da gente, de estar sempre aqui juntinho, nos inspirando, nos aconselhando. Obrigado. Vamos também agradecendo todos os espíritos trabalhadores do bem que estão nessa corrente, nos auxiliando a transformar esse planeta, né? E assim envolvidos no amor de Deus, de Jesus, do plano espiritual, dos mentores da Casa do Caminho. Vamos dar início ao estudo de hoje, que assim seja, graças a Deus. Ai, como é bom fazer uma prece. Eu sempre falo isso porque é tão bom, eu me sinto tão bem depois que eu faço uma prece. É um momento tão bom de reflexão, né? Tem dia que eu começo a fazer uma prece antes de dormir e eu faço tantas reflexões que eu nem sei qual é o momento que acaba, porque é um momento muito importante que a gente tem que valorizar muito, né? É o momento da prece, o momento que a gente conversa de pertinho com Deus, né? Que a gente conta as nossas aflições, que a gente pede ajuda, que a gente conta também as nossas conquistas e as nossas alegrias, e é nesse momento que a gente agradece, né? Porque todo dia a gente conquista uma coisinha a mais, graças a Deus. Vamos dar início agora ao nosso estudo aqui, pregações. Esse estudo, ele vai... Deixa eu ver se eu passei muito. Não, tá certo. Ele começa com um texto de Marcos, né? E Marcos diz assim, gente, sabe uma coisa muito legal que eu aprendi no curso Aprendiz do Evangelho com o meu professor que está aqui, né? Nem posso errar, senão ele vai puxar minha orelha. Que todos, sabe lá no Novo Testamento, a gente não vai lá, não tem os nomezinhos lá de cada livro? Só 4 são apóstolos de Jesus e Marcos é um deles. Então, Marcos é é um dos 4 evangelistas que foi apóstolo de Jesus. Olha que legal! E Marcos diz assim, anota assim, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Está anotado lá por Marcos, no capítulo 1, versículo 38. O que é isso aí? Jesus falou, né, para os apóstolos, eu não quero ficar paradinho aqui não, pregando, eu quero andar, eu quero falar para bastante gente, eu quero levar a boa nova, eu quero contar para todo mundo que existe um Deus amoroso, que existe um Deus que não castiga, que existe um Deus que é misericordioso e que está aqui olhando por todos vocês, né?
por todo esse planeta. E que esse Deus quer que vocês se melhorem, e esse Deus quer ver esse planeta aqui cheio de amor e compaixão. Então Jesus queria contar isso. Jesus queria contar que um dia todo sofrimento vai acabar, né? Todo sofrimento um dia vai acabar, gente. Eu acredito muito nisso, tenho muita fé nessas palavras que Jesus nos deixou. Então, eu acredito muito que o sofrimento vai acabar. Ele tem dia e hora para acabar. Só que a gente não sabe quando, né? Enquanto esse dia não chega e para quem esse dia vai chegar, para quem estiver preparado. Até a gente falou um pouquinho disso na minha última palestra aqui, ok? E aí o Emmanuel vai refletir sobre este pequeno versículo de Marcos que fala, gente, o que é pregação, né? Que Jesus, ele juntou lá os apóstolos e falou, olha, eu vou dar essa boa nova, mas eu não vou só ficar falando, eu vou mostrar como é que é, eu vou ser o que eu vou fazer o que eu estou dizendo. Então, a pregação ela é muito mais do que a gente ficar só falando, né? A pregação é você viver aquilo que você está falando, certo? Aí que o bicho pega, né, gente? Vamos começar aqui no texto. Deixa eu virar aqui o meu slidezinho. E esse slidezinho próximo começa assim. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificais de sua vida. É isso aí. Jesus, ele fala, eu vim contar para vocês essas novidades boas aí, que o mundo vai ser melhor, que existe um Deus de amor, que o Deus não é de guerra, né? Que existe esse Deus misericordioso. Só que isso também não significou que Jesus ficou ali, então, Deus é bom. Não, Jesus foi à luta, Jesus saiu com os apóstolos, Jesus ensinou para os apóstolos como curar, como falar. Muitos apóstolos aprenderam muitos não, muitos eu exagerei, mas alguns apóstolos aprenderam com os outros que sabiam a ler e escrever. Não foram todos que conseguiram, mas alguns aprenderam a ler e escrever um com os outros. Foi o caso do Marcos, né? Pelo que eu dei uma estudadinha aí nas entrelinhas. O Marcos aprendeu a ler e escrever com um dos apóstolos que ensinava era o Mateus. Tem algumas linhas que até falam que Maria Madalena também ensinou, que ela sabia ler e escrever, ela também ensinou, né? Então, a gente tem esse Jesus, mostrando Jesus, ensinando. Então, ele foi ali à luta, ele mostrou como é que era, né? Então, Jesus defendia os mais fracos. Tem algumas passagens que a gente vai ver do Evangelho, Jesus defendendo os idosos, quando Jesus faz aquela reflexão da mulher que ia ser apedrejada, né? Ele faz todos aqueles que estão ali já a ponto de apedrejar a mulher refletirem, né? Atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Então, Jesus, ele pregou com ação, ele pregou mostrando como é que era. Então, Jesus não tinha essa história aí que a gente tem, né? Então, tô indo lá pro Centro Espírita, visto minha roupinha de Renata Boazinha, vou lá na frente, eu venho aqui no Facebook, né? E conto aqui para vocês todas essas maravilhas de Jesus. Só que quando eu desligo, aí eu não faço mais nada disso que eu falei. Então, é nesse sentido que ele está falando, que tem sido errôneo. Tá? Porque você não é só ficar falando. Tem que agir, né? Eu até gostaria de trocar a palavra pregação por exemplificação, né? Então, eu não posso ir na frente das pessoas e fingir que eu sou calma, que eu sou pacífica, que eu sou serena, né? Não tá certo isso. Vamos para a próxima leitura. É bastante coisa, né, para a gente refletir.
E a gente que faz aqui essas palestrinhas, que a gente se chama aí, né, de expositor espírita, enfim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente não pode vir aqui contar mentira para vocês, né? Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Então, o que ele está querendo dizer aqui com esse textinho, né? Por que está desmoralizada? Porque, infelizmente, né, as pessoas ainda, eu me incluo nelas, né, porque eu ainda não sou perfeita, já melhorei um pouquinho, mas ainda falta um pouco, né, mas a gente acaba, sim, vestindo alguma máscara aí na rua, né, e tendo essas oscilações aí. E é isso que a gente tem que trabalhar e buscar melhorar, porque senão não adianta nada, né? Que adianta eu vir aqui falar de amor, de paz e viver um inferno interno? Então eu tenho que buscar até essa paz também trazer para dentro de mim. Então quando a gente vem aqui falar, a gente não vem falar já com toda a propriedade do mundo. A gente vai falar primeiro para a gente mesmo que está ouvindo de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo. Para a gente também entrar nesse circuito aí da melhora, né? Então, é nisso que a gente vem refletir, nessa pregação aí. O que a gente vai falar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer depois de falar tudo isso, né? Eu estou colocando aqui o exemplo do expositor espírita, mas isso serve para a gente na vida, né? Às vezes a gente é tão bom para dar conselho para o outro, mas nós mesmo, né? Então, essa reflexão também serve para a gente. Eu vou dar um conselho para uma pessoa, mas será que eu seguiria o meu próprio conselho? Né? Será que eu seguiria a minha própria pregação? Então, Jesus também falou muito disso. Falou, olha, não é só falar, não. Tem que fazer, tem que pôr a mão na massa, tem que pôr a mão no bolo. Não é fácil. E quando a gente começa a estudar e a falar de Jesus, e a falar da doutrina espírita, que é maravilhosa, né? A gente também começa a ser muito cobrado. Muito, muito. Porque as pessoas que estão perto da gente falam, você não está fazendo o que você falou, não. Isso tem um lado bom, né? Que aí ajuda a gente a se corrigir, mas comecem a falar e vocês logo notarão esta chamada de atenção que quem está junto com a gente já faz naturalmente. Vamos seguindo aqui. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. É o danadinho do exemplo, né? Então, a pessoa vai seguir um exemplo. Isso aqui também serve para a gente que tutela, né? Criança, que é pai, que é mãe, que é avô, que é tio. Criança presta muita atenção nos exemplos, então pode ver que quando você ensina uma criança numa determinada coisa, não pode fazer isso, por exemplo, não pode falar palavrão, né? Se você falar uma palavra feia perto dela, na hora ela já vai falar, você falou que não podia, porque você está falando, né? Então, é essa lição aí que a gente tem que levar. Isso aqui que eu estou falando, eu sou capaz de cumprir? Isso aqui serve para mim também? E aí? Né? Olha a responsabilidade. Uma reflexão que eu sempre faço é que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca só, né? Então, que é para a gente ouvir mais, prestar mais atenção naquilo que a gente escuta e atenção triplicada naquilo que a gente fala, né? Porque
tem muita responsabilidade. As palavras, elas têm muito peso, né, gente? Então, até quando ele fala aqui, ó, quando ele fala que os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter, isso é muito sério, porque a gente acaba sendo exemplo para aquela outra pessoa, né? Então, aquela outra pessoa às vezes não está muito bem, e ela vê em você ali um apoio. Então, você vai ser exemplo dela. E isso nos traz muita responsabilidade. Então, sempre que a gente vai dar um conselho para alguém, a gente tem que lembrar dessa lição aqui da pregação, que o Emmanuel está falando aqui, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente faz. Porque o que a gente prega, o que a gente fala, tem que estar condizente com as nossas ações. Olha que puxada de orelha que o Emmanuel dá, hein, gente? Doeu aqui, né? Porque é muita responsabilidade mesmo. As palavras que saem da nossa boca têm muito peso. Vamos lá. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de todos os nossos problemas. É como a gente já falou aqui, né? Jesus, ele veio contar essa boa nova aí, dizendo, olha, o Deus que eu vou apresentar para vocês é um Deus de amor. É pelo amor, é pelo perdão, é pelo exemplo, é pela mudança de atitude, é pela renovação que nós vamos ter um mundo melhor. Não é verdade? Olha só que lição que Jesus deixou para a gente, que o Emmanuel vem aqui grifar sabiamente, né? Então, essa frase que ele deixa aqui no final, né? A necessidade do amor para a solução de nossos problemas. Pessoal, quando o pessoal fala assim, tá faltando amor, tá faltando amor, tá faltando, além da gente ouvir as lições e as pregações de Jesus, é a gente praticar elas, né? É a gente ter o jugo leve, é a gente procurar seguir os exemplos, não sair só aí repetindo um monte de coisa sem viver, né, a palavra. A palavra tem que ser vivida, tem que ser sentida. Coisa boa, né, gente? Estudar. Vamos aí para a próxima página. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Então, o que ele está falando aqui? Que Jesus, ele foi o mesmo exemplo de amor, de bondade e caridade, do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Então, desde o primeiro dia que ele começou a falar, começou a trazer a boa nova, até o dia dele, infelizmente, ter sido pregado na cruz, ele foi exatamente a mesma pessoa. Jesus não vestia as máscaras, né? Não tinha máscara da mentira, não tinha máscara da falsidade, Jesus, da hipocrisia. Jesus era verdadeiro, né? Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então, o que ele está falando isso, né? Ele quer dizer com isso que ele vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Eu entendo que é isso, que ele manteve a verdade dele até o final, né? Ele viveu até o último suspiro dele aqui na terra, tudo aquilo que ele acreditava. Tanto que lá, pregado na cruz, né, aquele sofrimento todo, ele ainda pediu por nós, rogou por nós, pediu que Deus nos perdoasse, perdoou o ladrão Dimas, que estava lá do lado dele, né? Então, ele, até o último minuto, ele cumpriu com o papel dele, não teve arrependimento. Não chegou lá na hora da cruz, ele falou, ai, caramba, investi nesse pessoal aqui, mas não deu certo. Não teve isso, não. Jesus, ele já tinha certeza daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava vivendo. E eu, Renata, né, entendo que
o fundamento dessa lição. É da gente, quando entrar nesse papel aí da pregação, a gente ter essa certeza do que a gente está falando, do que a gente está vivendo, né? Sem titubear, né? É fácil? Não é fácil, não. Mas é possível? É possível. Vamos dando um passinho de cada vez, estudando uma liçãozinha de cada vez, melhorando um tiquinho de cada dia, que a gente vai chegar lá, né? Porque a gente vai melhorando um pouquinho cada dia, dá a impressão que a gente não está melhorando muito. Mas se a gente olhar lá para trás, fazer um balanço da nossa vida e falar, não, até que eu melhorei, né? Entendeu? Então é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então a gente tem que manter a nossa fé, a nossa perseverança, tá bom? Sempre guiados pela palavra de Jesus. E acabou a nossa lição de hoje. Coisa boa, que puxão de orelha bom que nós tomamos hoje, né? Para nós pensar naquilo que a gente fala, para a gente pensar nessa questão aí, né? Fica essa reflexão. Eu vou dar um conselho aí para uma pessoa, fazer uma pregação para ela, mas serve para mim também? Também sou capaz de cumprir isso que eu estou sugerindo para o meu amigo? Né? Fica essa reflexão aí para nós. E agora chega aquele momentinho muito bom da gente fazer nossas vibrações, o nosso tratamento espiritual. Vamos fluidificar a nossa água e é bom demais, né? Então a gente vai sugerindo que vocês fiquem à vontade, busquem um local confortável. Quem se sentir à vontade, feche os olhos. Vamos colocar nosso pensamento, nossa criatividade. Para fazer vibração precisa de criatividade. Vamos botar para funcionar? E assim, envolvidos nesse amor, envolvidos na palavra do nosso mestre, vamos vibrar pela fauna, pela flora, por todo o planeta Terra. Vamos vibrar por todos os enfermos, dos que estão com Covid, do que não estão. Vamos vibrar pelas pessoas que estão nesse momento atravessando depressão, que estão nesse momento em tratamentos de saúde aí mais severos. Vamos vibrar muito amor, muita saúde por todos. Vamos vibrar pelos nossos irmãos presos nas cadeias físicas e espirituais. Que eles sejam envolvidos em muito amor, que nesse momento de cárcere possam refletir. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos trabalhadores do bem, pelas casas de oração, pela nossa casa do caminho. Vamos vibrar pelos nossos familiares. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão em condição de rua, que estão em asilos, em orfanatos, ou que estão até mesmo devido à pandemia exilados em seus próprios lares, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar para aquela pessoa que a gente ainda está com aquele probleminha, né? Que a gente ainda não conseguiu se entender, nem ela entendeu a gente, nem a gente entendeu ela. Vamos vibrar muito amor por essa pessoa. Já vamos imaginando a gente tudo bem com ela. Vamos nos envolvendo nessa vibração de perdão. Vamos vibrar, pessoal, pela nossa casa, que está sendo o nosso lar, o nosso trabalho, nosso templo de oração. Vamos vibrar muito amor pela nossa casa, pela nossa família, pelos que estão convivendo conosco dia a dia esses momentos. E nesse instante que estamos vibrando pelo nosso lar, vamos pedindo que o plano espiritual faça o nosso tratamento. Que nesse momento a equipe espiritual que nos visita possa tirar de nós
as energias negativas, possa reorganizar os nossos centros de força, possa nos prover aí os bálsamos edificantes que estamos necessitando nesse momento, possa nos aplicar os remédios para alívio da dor, possam também, a gente pede humildemente, que eles deixem nessa aguinha que a gente reservou, o remédio que estejamos precisando, ou aquele calmantezinho, ou aquele remédio analgésico, ou aquele remedinho para nossa cura. Vamos pedindo humildemente que eles deixem nesse momento na nossa água esses fluidos. E assim, envolvidos nessa vibração de amor, vamos também deixando uma vibração para que o plano espiritual leve aonde for necessário nesse instante. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E ainda envolvidos nessa oração, nessa vibração, vamos fazer uma prece agradecendo a Jesus por essa oportunidade de lermos um pouquinho do seu estudo, do seu evangelho. Vamos agradecendo pela nossa vida, por tudo que já recebemos, por tudo que temos conquistado. Vamos pedindo também que Jesus alivie as nossas dores, que Jesus abra os nossos olhos para que possamos enxergar a verdadeira solução da nossa vida, do nosso problema. Vamos pedindo que Jesus nos auxilie sempre. Vamos pedindo também, agradecendo a equipe espiritual, pedindo que eles continuem conosco, nos protegendo, nos auxiliando e nos amparando, e agradecendo eles por isso. E assim, vamos encerrando o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que gostoso! É tão bom, né? Muita gente depois testemunha que estava com dor, e depois que a gente faz o estudo e a vibração, a gente melhora. E hoje eu vou dar o meu testemunho. Eu passo muitas horas sentada aqui na minha casa, né, do meu trabalho, e esse horário, nossa, com uma dorzinha aqui na lombar, sabe? Nossa, terminei a prece, ó, tô zero, e nem tomei água ainda, hein? E também a gente tem uma noite muito melhor quando a gente toma aguinha fluidificada, eu pelo menos tenho. É muito bom. Gente, você sabe que eu já encerrei o trabalho, mas eu falei aqui das pregações, eu esqueci de falar uma coisa que eu tinha programado aqui na minha cabeça, eu vou gastar só 2 minutinhos só para completar o estudo. Nós aqui da doutrina espírita, né, vamos norteando todo o nosso estudo, tratamento espiritual, baseado nas obras do Kardec, né? E o Kardec é um pregador que eu não poderia ter deixado de falar dele. É um pregador exemplo também, né? O Kardec é um pregador muito responsável. Por que eu estou chamando ele de pregador responsável? Porque Kardec, antes de escrever toda a obra, toda a doutrina, ele foi estudar, ele foi testar, ele foi pesquisar para depois deixar essa obra tão maravilhosa, né? Aí os 5 livros das obras básicas e tantos outros estudos que ele deixou e que também é a demonstração da melhora dele, né, pessoal também. Então me desculpem aí por ter esquecido de citar o nosso grande pregador aí, nosso exemplo aí que foi o Kardec. Tá bom? E agora eu vou dar uns oizinho aqui pro pessoal para a gente encerrar nossa live, que estamos aí dentro do horário. Vamos ver quem falou aqui com a gente. Eita, saudade do povo. Cadê meu negócio? Tá aqui. Vamos começar de baixo para cima. Vamos lá. Tia Lu, beijo para você e Poguara. Leonice, tá sempre aqui com a gente também, nossa companheira. A Ira escreveu aqui uma paz reconfortante. É mesmo, né, Ira? É tão bom, menina. Também acho. Elisena, tudo bem, minha linda? Que saudade. Terezinha Nunes, saudade, um beijo. Mara Mano, nossa amiga. Elisete.
Josete, ô minha amiga, um beijo, que saudade de você, Josete. O nosso companheiro Mário, Elza. A Patrícia Siqueira está comentando aqui. Nós nos tornamos exemplo. É isso mesmo, Patrícia, todos os dias, né? Vamos lá, Regina também colocou. Palavras são iguais a atitudes, é isso mesmo. Angelina, Adeis, Denise, Rosana, quem mais está aqui que eu não falei? Elisena, falei oi. Tiarro, falei oi. O que mais? Olha aqui mais um testemunho da nossa amiga Liliane. Eu estava precisando. É isso aí, a gente está sempre junto aí. Que bom a gente se ajudar, né? A gente forma uma corrente muito grande de oração, né? Estamos todos ligados em oração. Zuani, falei oi, vamos ver quem mais. Ivonete, Juliana Reis, saudade do você, Ju. A Ju escreveu saudade da avó, também tô, Ju. E é isso aí, turma. Agradeço de coração todos vocês que ficaram comigo agora aqui até o final, que todos possam ter aproveitado um pouquinho mais desse estudo. Na quinta-feira temos o professor Breno com a lição 39. Vamos ver aqui qual será a lição 39. Vamos ver. Será Entra e Coopera. Eita, que lição danada de boa, hein, professor? Não perco por nada. E no domingo teremos a lição 40, Tempo de Confiança. No domingo estarei eu aqui novamente. Josete teve um probleminha técnico lá com a internet, essas coisas, então no domingo a gente se vê aqui novamente, até a gente resolver aí essa situação, tá bom? Por hora, de domingo estarei aqui novamente com vocês. Um beijo, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que na quinta-feira possamos nos encontrar aqui pela internet novamente, mais um estudo, mais uma reflexão do Evangelho de Jesus e da nossa querida e amada doutrina espírita. Um beijo no coração.